gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia para você que está aí, né? Nesse dia gostoso, depois daquela chuvinha de ontem, né? Uma chuvinha que deu para apagar a poeira, principalmente acabou com alguns incêndios por aí, né? Graças a Deus. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Pois é, foi aprovado ontem pela Câmara Municipal de Belo Horizonte a extinção da BH Trans. Mas você sabe quanto tempo a Prefeitura vai ter para encerrar a BH Trans? 15 anos. 15 anos. Né? Quer dizer, eu não sei. E o grande problema agora com a extinção da BH Trans é saber onde colocar os seus funcionários. Porque a outra empresa já vai nascer, a chamada Superintendência de Mobilidade Urbana, a SUMOB, ela vai nascer com empregados, com funcionários, com qual experiência? Né? Então vai ter que aproveitar o pessoal da BH Trans. Né? Aí eu pergunto assim, vai ser a mesma coisa? Porque diz que vai ser uma empresa mista. Se for empresa mista, a SUMOB não vai poder multar ninguém. Foi o grande problema da BH Trans, de não poder multar. Né? E o grande problema também foi a falta de transparência entre a BH Trans e os empresariados de coletivos de Belo Horizonte. Eu digo o seguinte, tem empresas de Belo Horizonte que têm 50 anos, 60 anos. Você vai desconsiderar a experiência desse pessoal que tem 50, 60 anos fazendo transporte coletivo em Belo Horizonte? Muita gente faz transporte coletivo em Belo Horizonte quando os bairros não tinham rua. Né? Eu lembro lá, por exemplo, onde eu nasci, era a rua encascalhada. O ônibus era uma sujeira danada, poeira, cheio de problema, não é verdade? Você não tinha uma rua direito para o ônibus passar. E esses caras morejaram ali durante muitos anos. Aí o dia que melhora e tal, e etc. E aí? Não? Então eu acho que nós temos que pensar direito que o empresariado que está aí fazendo o transporte coletivo da cidade, eles já estão aí há muitos anos, conhecem bem o transporte coletivo da cidade. O que precisa é de uma administração melhor por parte da Prefeitura de Belo Horizonte. Porque, não sei se vocês sabem, a grande reclamação, agora na pandemia, os ônibus andaram cheios. Sabe por quê? Porque a BH Trans paga às empresas por quilômetro rodado. Então, é interessante para a BH Trans que o ônibus anda cheio. Vocês sentiram que os ônibus de Belo Horizonte, eles têm mais espaço para o passageiro viajar em pé do que sentado? Hoje você pode notar, o espaço no ônibus para quem quer ir em pé é muito maior do que aqueles que vão sentado. Por quê? Porque a BH Trans quer que o ônibus esteja cheio, porque aí eles fazem menos viagem e ela paga menos quilômetro rodado. Então, precisamos resolver isso. Outra coisa que precisamos resolver na cidade é o chamado bairro a bairro. Presta bem atenção. Se a passagem hoje custa R$ 4,50 ou R$ 4,60, se o ônibus faz um trecho só, você tem que pagar a metade. Se o ônibus sai do bairro, por exemplo, vou dar uma ideia aqui, do Nossa Senhora da Glória, e vai ao São Bernardo, olha, ele sai de Nossa Senhora da Glória, que é mais de quase 12 quilômetros para sair do bairro da Glória até o centro da cidade, para depois ir lá para o São Bernardo. Então, se você não vai ao São Bernardo, você paga meia passagem. Não é não? Ou senão você acaba com esse bairro a bairro, você faz bairro a bairro algumas linhas apenas, que vai ligar o norte, sul, sul, leste da cidade, né, como eram os bondes antigamente. Agora, você põe tudo bairro a bairro, então você paga uma passagem muito mais cara. Presta bem atenção, um ônibus que anda com, vamos pôr, 20 passageiros a 4,50 são R$90. Ele vem com 20 passageiros do bairro até o centro, R$90. Do centro para o bairro que ele vai lá, mais R$90. Depois volta do bairro para o centro, mais R$90. Do centro para o bairro de origem, mais R$90. Então, você vê são 9,918, R$360 cada viagem. Não?
Agora, o passageiro não podia pagar a metade o passageiro que não vai usar o trecho inteiro, né? Eu não sei. Nós temos que fazer uma reforma. Tirar esse monte de ônibus do centro da cidade, que é incrível, né? O centro da cidade está congestionado de ônibus. Aí nós perdemos os hotéis do centro, que ninguém consegue se hospedar com o ônibus passando o dia inteiro na porta do hotel, né? Tiraram a possibilidade do hóspede chegar na porta do hotel. Nós temos que olhar muita coisa na cidade. Que a empresa nova surja com grandes modificações a bem, não só da cidade, como também do usuário de ônibus em Belo Horizonte. Agora, não desconsiderar o esforço do empresariado que está aí há muitos anos morejando em Belo Horizonte. Vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 com pílulas de Lúcen. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen são antissépticas das vias urinárias. Você encontra em todas as farmácias e drogarias da cidade. Olha aqui, o governador Romeu Zema decidiu vetar o projeto de lei sobre o transporte fretado em Minas Gerais. A questão tem gerado polêmica no estado desde o início do ano. Confira a reportagem da Gabriele Assis. Vamos lá, Gabriele. O transporte fretado de ônibus, inclusive o oferecido por empresas de aplicativos, ganhou muitos adeptos, principalmente este ano, com o decreto do governo de Minas, em janeiro, que regulamentou o setor. Eu uso para ir para o Rio de Janeiro, que é onde minha família mora, e para evitar também a aglomeração da rodoviária. Um projeto de resolução aprovado em julho derrubou esse decreto de janeiro, suspendendo as mudanças nas regras. Em agosto, um projeto de lei foi aprovado na Assembleia Legislativa, defendendo que as viagens oferecidas por aplicativos não podem ser classificadas como transporte fretado. Na última sexta-feira, o governador Romeu Zema vetou parcialmente o projeto de lei aprovado pelos deputados. Ele afirmou que a decisão pretende garantir aos mineiros o direito de escolher o transporte rodoviário intermunicipal que melhor lhe convém. O veto é parcial no que diz respeito ao circuito fechado, ao envio da lista de passageiros e sobre mudança na relação dos viajantes. O anúncio agradou aos representantes da Associação Brasileira de Agências de Viagens de Minas Gerais. Atende aos anseios não só das agências de receptivo, dos fretadores e das agências que organizam excursões, que ficariam com seu trabalho inviabilizado caso a PL fosse aprovada. Os passageiros também aprovaram a decisão. Em relação a ver o lado do usuário, ele ajudou, né? Porque realmente o buzzer ele facilita demais, tanto de você ter opções melhores, assim, mais baratas. Eu acho que é a hora de todos sentarem-se à mesa para estabelecer um projeto que fique bom para os dois lados. E o próprio governo do estado já sinalizou dessa maneira. Pois é, agora basta o governador Romeu Zema mandar acabar com o DR e mandar acabar com o transporte legal no estado de Minas Gerais. Nós temos um transporte legal que é fiscalizado pelo ER, o motorista tem que passar por treinamento, né? Os ônibus têm que estar em boas condições, não é verdade? Agora, você ter transporte por aplicativo para fazer Rio de Janeiro, para fazer Juiz de Fora, para fazer o sul de Minas, só no asfalto, tá ótimo. Agora eu quero ir ver esse transporte por aplicativo e ir lá para o Vale de Jequitinhonha, não é verdade? O transporte por aplicativo, para mim, é a mesma coisa do transporte que fica lá na porta da rodoviária falando assim, você vai para Monlevade, você vai para Governador Valadares e tal, vem aqui e tal, não sei o quê, mais barato, não sei o quê, mas não tem. O transporte não tem seguro, né? O passageiro está sem seguro, etc. Tal. Então, já que nós temos que conviver com o transporte por aplicativo, acaba então com o problema da rodoviária. Todo mundo sai e faz o que quiser. Faz uma bagunça geral. Por que os outros transportes têm que ser legal, tem que ser fiscalizado e o outro não? Eu não concordo muito com isso não, infelizmente. Olha aqui. Vou cantar aquela musiquinha para você. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. É um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe.
para dor de ouvido ou auricidina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha, a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou também ontem um projeto que era da Prefeitura, mas que foi discutido na Câmara Municipal e com apoio financeiro, inclusive, da Câmara Municipal, que economizou muito nesse ano, e parte dessa economia ela vai usar nesse projeto que é o chamado Auxílio Belo Horizonte. Ou seja, a Prefeitura também vai dar uma ajuda de R$100 a R$300, até R$400 para as famílias em extrema pobreza na cidade e que ficaram em situação pior com a pandemia. Então, Belo Horizonte também vai ter um projeto para ajudar as pessoas em estado de pobreza, como também o Estado aprovou e tem também o do governo federal. Quer dizer, ninguém pode reclamar. Tem dinheiro federal, estadual e municipal para aquelas pessoas que precisam, né, que estejam passando dificuldades financeiras, inclusive para se alimentar. Né? Então, eu acho que isso foi muito bom, o que aconteceu ontem na Câmara Municipal. Além da extinção da BH Trans, tem também esse projeto que cria um auxílio que estão chamando de Auxílio Belo Horizonte, né? Auxílio Belo Horizonte, para aquelas pessoas que estão em estado de pobreza absoluta em nossa cidade. É ótimo você ter transporte por aplicativo, né? Como eu já disse, né? O motorista do transporte por aplicativo não é motorista fiscalizado, ele não tem que passar por nenhum curso, ele não é obrigado a ter nenhum curso. O ônibus pode viajar com pneu ruim. Agora os ônibus são bonitos e tal, e etc. Agora eu quero ver o transporte por aplicativo ir lá para o Vale de Jequitinhonha, e rodar os lugares onde tem estrada de terra, não é verdade? Então, o que eu recomendo ao governador de Minas Gerais, que no mesmo ato que ele vetou o projeto que regulamentava o transporte por aplicativo, que ele também tira a obrigatoriedade dos ônibus que tem que sair na hora certa na rodoviária, né? O ônibus tem que sair 8 horas da manhã. Com passageiro ou sem passageiro, ele tem que sair 8 horas da manhã. É a linha que ele tem que fazer. Ele tem que cumprir aquele horário. Os outros, esse transporte por aplicativo, né, não compram horário nenhum. Olha aqui que coisa boa aconteceu no Congresso Nacional ontem. Eles vetaram eles votaram um veto do presidente Bolsonaro, porque a Câmara e o Senado haviam votado a inclusão de 81 cidades de Minas Gerais na área mineira da Sudene. O presidente vetou. Vetou muito mais, aliás, o veto do presidente, que teve como liderança nesse projeto do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, todo mundo achou que o presidente falou assim, vamos vetar isso aí, porque esse Rodrigo Pacheco pode ser candidato a presidente, e isso aí ele vai ter 81 cidades a favor dele em Minas Gerais, né? Não vai ser ao meu favor, então ele vetou o projeto. Mas o projeto foi derrubado lá no Congresso Nacional e vai ser a PEC que possibilitou que 81 cidades de Minas e do Espírito Santo fizessem parte da área mineira da Sudene, com os incentivos que a Sudene dá. Então, essa PEC vai ser promulgada pelo próprio presidente do Congresso Nacional, não é verdade? E aí, essas 81 cidades, que são muitas, e que são cidades que vivem na pobreza e que pode ter incentivo para empresas, né, que vão naturalmente se instalar nessas cidades em Minas Gerais. Olha, o Dia do Protetor dos Animais e da Natureza, celebrado em 4 de outubro, a Igrejinha da Pampulha vai ser elevada a Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis. Ei, beleza, hein? O André Cristino está falando conosco sobre essa reportagem que é maravilhosa. A Igrejinha da Pampulha é um dos principais cartões postais de Belo Horizonte. Chama a atenção de turistas que visitam a capital e fazem questão de conhecê-la. Uma obra de arte, né? É linda, é moderna, é diferente das igrejas tradicionais e realmente representa bem a cidade. Por mês, cerca de 3.000 pessoas fazem a visita guiada na Capela Curial São Francisco de Assis. Oportunidade para ver o painel e os quadros de Cândido Portinari. Milhares de outros visitantes admiram a arquitetura do projeto de Oscar Niemeyer, os jardins de Burle Marx e o painel na parte de trás da igreja. Por essa importância cultural e religiosa,
Ela será erguida a Santuário Arquidiocesano. Um lugar sagrado se torna santuário quando atrai um grande número de peregrinos. O Santuário São Francisco de Assis será o 13º da capital e o 29º da Arquidiocese de Belo Horizonte. A partir do dia 1º de outubro, será realizado um tríduo para celebrar essa emancipação. No próximo dia 4 de outubro, na festa do glorioso São Francisco de Assis, Dom Valmor vai presidir o rito de elevação da igreja, da Capela Curial, a Santuário Arquidiocesano. Para isso a gente fez uma programação muito bacana, um tríduo, né, iniciando aí no dia 1º, 2 e 3 de outubro, com momentos de orações próprias da tradição nossa, né, junto aos diáconos permanentes, as esposas de cada um deles, a celebração da Eucaristia, e após a Santa Missa nós vamos ter momentos culturais, artistas locais, né, que irão se apresentar e cantar. Reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, o Complexo Arquitetônico da Pampulha tem na igrejinha uma referência. Como santuário, ela terá ainda mais relevância cultural e evangelizadora. O título também confere à igreja agora uma oportunidade, né, de uma presença eclesiástica maior, não só no que se refere aos atendimentos pastorais de casamentos e batizados, que já são muitos, né, por sinal, ao longo do ano, mas também a confissão, a direção espiritual, a celebração da Santa Eucaristia, né, essa disponibilidade maior do padre e também uma visibilidade no âmbito eclesial. Pois é, a igrejinha da Pampulha foi construída quando o então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek de Oliveira, resolveu urbanizar o Lago da Pampulha, que já existia. O lago foi criado por Otacílio Negrão de Lima, em 34, 35, como um reservatório, aproveitando o rio Pampulha, como reservatório de água para Belo Horizonte também, porque ele já previa que as águas que vinham das montanhas aqui em Belo Horizonte, elas iam escassear. Então tinha que ter um reservatório de água em Belo Horizonte para o abastecimento de água da cidade. Então Juscelino aproveitou, né, urbanizou todo o entorno da lagoa, 18 quilômetros, né, inclusive internacionalizou Belo Horizonte ao colocar ali o cassino, né, que funcionou trazendo artistas de fora. Nós tivemos inclusive uma Fórmula 1 em volta da Lagoa da Pampulha com os maiores corredores do mundo. Fangio, muitos estiveram aqui em Belo Horizonte, né? Mas o Dom Cabral não gostou, por causa nós tínhamos o cassino, essas coisas, casa do baile e tal, então ele não quis sagrar a capelinha de São Francisco de Assis, e a ideia de ser São Francisco de Assis foi do próprio JK, que morava em Diamantina, quase de frente à igreja de São Francisco de Assis lá, e ele tinha essa igreja como o São Francisco como um patrono na vida dele. Então, depois a igreja foi sagrada por Dom João de Rezende Costa, em 1957, já com Juscelino, presidente da República, que veio para o acontecimento, e agora Dom Valmor vai coroar tudo isso com a sagração como um santuário de São Francisco de Assis, da nossa capelinha. Vai ser bom demais, vai ser uma maravilha. Olha aqui, a CPI da Covid, que está chegando ao seu final, inclusive o Omar Aziz, que é o presidente da CPI, disse que o Augusto Aras não vai poder sair fora, porque normalmente o Augusto Aras ele tem que tomar certas providências como Procurador-Geral da República e não toma, né? Ele disse que agora ele não vai poder se omitir no relatório que está sendo preparado sobre a CPI do Covid. Inclusive com o problema de compras de vacina, escândalo, essas coisas todas. E agora com o problema do Prevent Senior, né? Aquela clínica de São Paulo que falsificou laudos de morte, né? Vamos passar a falar diretamente lá do nosso Senado Federal. Vamos lá. A senhora foi procurada por pacientes também da Prevent Senior? Eu fui procurada por pacientes esse ano, depois da denúncia. E por familiares, conversou com pacientes? Conversei com pacientes. Na época, quando eu ouvi essas informações, eu sou muito sincera em dizer, as informações que eu tinha a respeito da direção da Prevent Senior é que eles teriam uma certa
com todo respeito à instituição, tá? Mas que existiam pessoas com certa megalomania. Então, quando eu ouvi esse relato, ali no fim de março de 2020, eu não conferi a importância que eu deveria ter conferido. Eu achei que, na verdade, era um pouco de delírio daquelas pessoas, que não existia qualquer tipo de pacto ou assessoria, ou que aquelas informações, na verdade, eram só para causar um impacto na equipe médica de que eles estariam fazendo algo grande. Porque o que se falava vamos fazer algo muito grande. Muito bem colocado o áudio do Dr. Rodrigo Esper, quando ele diz, sempre existiu a intenção de mudar o curso da medicina. Faz parte da ideologia da própria instituição. Rodrigo Esper, só para... Rodrigo Esper é o cardiologista, ele é diretor do Instituto Prevent Senior. Então, para quem não conhece a instituição, e aí por ter atendido já mais de 30 médicos da instituição, eu posso esclarecer. A Rede Prevent Senior é uma operadora de saúde, uma das maiores operadoras de saúde do Brasil. Ela tem uma especialidade, que é o plano sênior, ou seja, eles têm o objetivo de atingir aquela faixa etária. Eu admiro e respeito demais esse plano, sob o ponto de vista da intenção que eles tiveram ao criar o plano. A ideologia ela é muito bonita, levar atendimento de qualidade à população sênior, à população idosa. O que aconteceu durante a pandemia que me mostra que algo fez com que eles desvirtuassem daquele caminho inicial. Foi algo um tanto quanto assustador. Quando me explicaram que essa relação era uma relação de interesse, eu não acreditei, porque eu achei que era um modo da direção executiva, naquele primeiro momento, só chamar a atenção dos médicos. Tá. Como era um tratamento novo, eu não posso, naquele momento, criticar a escolha por esse tratamento. Pois a advogada da Prev Senior está dando as explicações em nome da empresa, a CPI do Covid lá do Senado Federal, né? Na verdade, é o seguinte, nós tivemos, no início da pandemia, né, alguns médicos me disseram, Cirantão, nós estamos trocando a roda de um avião em pleno voo, porque ninguém sabe qual o remédio certo para combater essa pandemia que é a Covid-19, não é verdade? Então, quer dizer, todo mundo experimentou vários tipos de medicamentos, não é verdade? E a Prevent Senior, ela experimentou cloroquina, ivermectina, essas coisas todas, né? Felizmente. Pois mas é assim mesmo. Olha aqui, agora vai acontecer uma coisa muito interessante em Belo Horizonte. O presidente Bolsonaro vai vir a Belo Horizonte para assinar aqui uma liberação de 2 bilhões e 800 milhões de verba para ser aplicados no Demetrô, na CBTU, né? E que dizem que vai pagar uma certa dívida do CBTU e parte do dinheiro vai ser usado para começar a linha 2, que é a linha de Gamileira Barreiro. Eu vou fazer igual São Tomé. Eu vou querer ver para acreditar. Depois de tanta promessa, eu quero agora ver para crer. Infelizmente. Gente, amanhã tem mais. Um abraço e até lá.